This my shit. All the girls love to be like Are you this. ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar de um livro que me tocou muito. Eu falei, Mari, eu acho que dessa vez, ao invés de trazer uma artista aí do pop, a gente podia falar sobre livros. Bem na pegada que era Histórias de Voz ano passado. Agora vai ser uma nova skin, né? A Mari tá numa nova skin dela? Tô, gente, Aí a gente já tá aqui, ó, fazendo as coisas. É verdade, esse primeiro episódio que você tá gravando com cabelo novo. Mesma, né? Olha aí, gente, ó. tá aqui, ó, sincronizado, cabelo novo, ideias novas. E aí a gente lê muito entre a gente sempre fazia até aquela cesta literária, acadêmica, né? Que a gente escolhia, cada uma escolhia um livro, um artigo, ou o que for, podcast, pra trazer entre o nosso grupo da equipe. Só que aí, no caso, sexta-feira, acabou que a Luísa não podia mais vir, então isso dificultou um pouco, a Elisa não tá mais agora, mas a gente quer voltar com isso, né, Mari? Sim. E a gente gosta muito de ler, e dessa vez eu falei, Mari, esse livro você tem que ler. Aí a Mari falou assim, mas eu acho que eu prefiro um outro. A gente vai trazer ainda. Sim. Mas eu prefiro um outro. Mas ela leu. Li. E o que você achou de Conversas Corajosas? Pra quem não está vendo, o livro já tá no título, né? Conversas Corajosas, da Elisama Santos. Eu achei muito interessante porque a forma como ela escreve é uma forma já que fala sobre o conteúdo ali. É uma conversa corajosa que ela tem. Até no começo ela cita, assim, que ela tá tendo um ato de coragem de escrever esse livro porque cobram muito dela, né? Que ela escreve sempre um best-seller, alguma coisa que ela vai ser premiada e tá. Porque pra quem não sabe, mas não sei se você sabe, ela começou a escrever pra falar sobre, que é até aqui, né? Autora da Educação Violenta. Pra escrever sobre educação violenta por causa dos filhos. Ela começou a falar sobre isso. E foi, tipo assim, um estouro. Essa parte de comunicação não violenta, educação. Então todo mundo falava, tá, e aí, depois? Sim, o que vem por aí, né? Tipo, o que mais você tem pra ensinar? Exato. E é uma coisa que eu acho interessante, assim, existe essa cobrança, né, do perfeito, e é uma coisa que é muito trazida no livro, inclusive, gente, Sim. que é esse lugar, assim, de cobrança de que a gente não pode errar, né, que a gente não pode falhar, e o que significa isso. Exato. Então, parte dessa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem em ter uma conversa, é parte disso, de que a gente não pode errar. Né? E aí a conversa, você falando agora me fez pensar sobre uma conversa meio script. Tipo, eu penso tudo na minha cabeça como vai ser essa conversa. Caraca, a outra pessoa não falou o que eu queria. Eu não sei mais o que falar. Exato. Porque a gente segue uma certa linha, né? De como as coisas vão acontecer, de como as pessoas vão receber. E eu acho que isso é algo muito interessante também. Ela, durante esse livro, né, Conversas Corajosas, ela cita também o livro de comunicação não violenta, né? Que também é um livro extremamente conhecido. Mas uma coisa que me fez pensar bastante é que ainda que a gente tenha uma comunicação assertiva, ainda que a gente tenha uma comunicação não violenta, ainda assim a gente não tem como saber como vai ser a reação do outro perante aquilo que a gente está falando. Então não é garantia, não existem garantias, né, nas relações. Exato. Existe você se colocar, você respeitar os seus valores, seus desejos, suas necessidades, mas a forma como outra pessoa vai levar aquilo e vai receber não está sob nosso controle, né? E isso não define não dá uma certeza de que a comunicação toda será assertiva, né? Aquela conversa inteira, aquele jogo todo. Que tem aquele medo também, por exemplo, da DR. Não, poxa, eu já sei tudo. E uma coisa também né, Maria? E eu acho que isso é também muito legal no livro que ela traz isso. Ela é uma pessoa que, tipo, estuda sobre isso, que ensina sobre isso, mas ela falha também. Porque não é porque a gente sabe na teoria que significa uma comunicação assertiva que a gente vai conseguir praticá-la todas as vezes. E aí ela vai falando até, né, sobre questão de dores. Em alguns momentos, talvez, em um dia ruim, ou a pessoa toca exatamente numa dor que era dela falar isso numa conversa com o marido dela, né? Sim. Que era, sempre, a família dela sempre chamava ela de gulosa, coisas nesse sentido. Não sei a palavra certa que ela fala. E aí o marido dela falou, poxa, já tá comendo antes de mim? Porque ela, na verdade, estava separando a comida pra fazer de um jeito que mais algumas pessoas da família dela gostavam e do jeito que mais ela gostava. E aí ele já tava ali com uma crítica. Então pra ela já foi assim, tocou na minha dor. E não é uma coisa consciente, né? Tocou na minha dor. Sim. Só toca. E aí você tenta se proteger. Tenta lutar contra aquela outra pessoa que tá te, tipo, tocando. E querendo ou não, mesmo tendo toda teoria, no momento, às vezes, você vai agir de uma forma que não faz sentido. O ponto é, o que você faz com isso depois? Exato. E a forma como você se enxerga depois disso. Sim.
porque é uma coisa que também ela trouxe no livro, eu acho que mais no início, né? É como muitas vezes essa ideia que se tem de que a gente não pode errar, muitas vezes inibe que a gente faça coisas desse tipo, ou reconheça os nossos erros, ou peça desculpas, porque a partir do momento que a gente reconhece que errou, muitas vezes a leitura que se tem é que a gente não merece ser amada, não merece ser respeitada, não é válida. E ela traz isso de uma maneira muito bonita para que a gente tenha, ainda que a gente tenha falhas, defeitos, ainda que a gente erre, a gente ainda merece, né, esse amor, esse respeito, tudo isso. Não é para um momento que vai justificar ou vai tirar toda essa nossa força, né? Esse poder que a gente tem. Enfim, eu acho incrível. E isso que você falou me fez lembrar de uma palavra, assim, né? Um novo conceito de coragem. Essa parte me chocou muito. E eu perguntei para outras pessoas também, tipo, você sabia sobre isso? Você sabia sobre isso? Porque ela pergunta para várias pessoas o que significa coragem. E as pessoas falam coisas, eu acho que são bem coisas que vocês... Antes de qualquer coisa... Responde aqui na nossa caixinha que tem no Spotify ou no YouTube, nos comentários, o que significa coragem pra ti. Acho que é uma boa coisa. É legal. Né? Vai escrevendo enquanto a gente tá falando aqui. Mas o que as pessoas colocaram? Significa moral forte perante perigos, riscos, bravura, intrepidez, que eu sei lá o que significa, denodo, firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis, qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade, capacidade de suportar esforço prolongado, paciência, ousadia, desfaçatez. O que é desfaçatez, gente? Não tenho a mínima ideia. Eu também. Aí, então, ela vai colocando várias coisas assim que as pessoas têm, que significa coragem. E no meio desse caminho, o que ela descobriu que, na verdade, significa coragem? A palavra coragem vem de cor, que significa coração. E a definição original da palavra significa contar a história de quem você é com todo o seu coração. Não tem nada a ver com o que a gente acha. Sim. Tipo assim, nunca que eu ia ligar com o coração. Com uma questão mesmo, seu, autenticidade, um olhar carinhoso contigo. Nunca. Eu também não. E foi... Essa parte, assim, é incrível na hora que ela fala, porque a gente começa a questionar. Pelo menos, assim, quando eu li, eu comecei a questionar. Falei, gente, mas... Então, eu posso ter coragem, sabe? Tipo, é permitido, é super válido, Enfim, não é o que eu tava pensando, porque eu acho que ela até fala sobre isso, assim, muitas vezes coragem vem muito como uma ideia de contraponto, entre 8 e 80. Ou você tem coragem, ou você é covarde, ou você é medroso, ou você é não sei o quê. Sendo que com uma leitura que nem essa, você passa a pensar, caraca, realmente, assim, eu tive, sim, momentos de coragem. Existe coisas, etapas entre o medo e essa ideia de coragem, né, de bravura e tudo mais. Sim. Então, tipo, eu acho muito interessante isso, porque traz uma nova ideia que muitas vezes a gente não para pra pensar e a gente vê, realmente, é muito válido isso, sabe? E de que forma isso vem interpelando na minha vida, de que forma eu venho me colocando enquanto eu mesmo, né? Porque é uma ideia, assim, muito próxima a isso. E a gente, com esse... Mas sabe o que eu acho que tem também? Eu já até selecionei também, enquanto você tá falando. Eu tô abrindo, gente, e olhando as marcações. Eu não tô nem... Mas é porque acho que essa marcação tem tudo a ver com o que você falou. Mas antes disso, eu fico pensando que pra gente, como mulher, principalmente, ter coragem para sermos nós mesmos, para nos mostrar quem somos de coração, não é permitido. Tipo, não tem abertura. Eu tava lendo um outro livro, que inclusive eu vou te indicar. Cara, é muito bom esse livro. É As Marcas do Corpo, alguma coisa assim. E aí o psicólogo fala sobre trauma, o psiquiatra fala sobre traumas e tudo mais. E aí ele fala que a grande mudança de perspectiva de uma pessoa que sofre trauma é quando ela tem agência sobre a própria vida. Aí eu fiquei pensando, tá, mas e a gente como mulher, quando que a gente tem agência sobre a nossa própria vida? Quando todo mundo acha que nossas decisões, nossos corpos, tudo nosso é público. O que facilita pra isso? É muito mais difícil de curar de um trauma do que outras pessoas num seu privilégio, né? E aí eu tava pensando sobre essa questão também da coragem de falar. Como eu vou ter coragem de ser quem eu sou, de falar o que eu quero, quando não tem espaço pra isso? Quando todo mundo incentiva, vão falar que a gente tá sendo egoísta, vão falar que a gente tá sendo rebelde e tantas outras coisas. E aí aqui nesse livro, nessa página, ela fala assim: cuidar dos outros nos impede de nos conectarmos com a nossa própria dor.
com medo, com a sensação de desamparo. Faz-nos desviar de olhar para os lados que não queremos conhecer de nós mesmos. Mas não há conversa sincera e verdadeira sem essa conexão. E não há conexão com o outro quando nos sentimos superiores a ele, quando achamos que temos as respostas e que se ele nos escutar, tudo ficará bem e feliz. Não ficará, não se não nos abrirmos para o que realmente queremos e precisamos. Se não atravessarmos a nossa lama, a nossa escuridão, todos temos lados sombrios. Sinto muito se você ainda nutre a ilusão de que é apenas um lindo e brilhante raio de luz. Somos esse lindo raio de luz também, mas não somente, somos complexos, maravilhosamente complexos. E aí tem uma hora, eu não vou achar que a página certinha nesse momento, mas que ela fala assim: o que você vai descobrir quando você tiver coragem de olhar para tuas feiuras? Eu fico assim. Porque também é sobre isso a conversa, sim, né? É isso que ela tá trazendo, assim, não é nem pro 8 daquilo que a gente tava falando de agora eu vou sair falando tudo que eu quero e vai sair perfeito, que é isso do raio de luz, plenitude, consigo comunicar de uma forma perfeita, e o outro que vai ter que me escutar. Nenhum outro lado de preciso cuidar do outro, não consigo me escutar, e aí, consequentemente, não falo sobre o que eu sinto, porque a fala do outro sobrepõe a minha. Quando a gente entende conversas corajosas, a gente entende também que existe um lugar de troca, igualdade. Total. E assim, se a gente... Porque querendo ou não, na dinâmica que a gente vive, essa questão às vezes é muito difícil pra gente enquanto mulher, porque a gente é sempre olhada como se a gente fosse inferior. Então a gente olha assim pra cima como se muitas vezes o homem fosse aquela figura, né, superior e tal. E aí que vem essa questão da gente se perguntar, e eu acho que até uma questão de até um questionamento social, uma crítica social mesmo, sim, né? De esse olhar horizontal consegue existir se a gente conseguir ter minimamente uma certa equidade, igualdade ali na relação, né? E isso que você falou me fez pensar que pra gente ter uma comunicação assertiva, a gente precisa de duas coisas muito importantes que ela fala no livro, mas que também a gente fala no nosso livro de atividades de comunicação, que é sobre... E a gente tem atividades lá muito legais, né? A gente fala, pontua necessidades, pontua as emoções, e é isso que eu queria chegar no ponto. As mulheres, elas são vistas com esse lugar emocional. Então elas não conseguem comunicar o que elas querem. Elas não são sábias pra dizer, pra falar, pra se portar. Já os homens não, são sábios emocionais, são racionais. Mas a verdade é que para uma comunicação assertiva acontecer, a gente precisa entender as nossas emoções. Os homens não são ensinados a aprenderem sobre suas emoções. Sim. E 2, as nossas necessidades. Só que ao mesmo tempo os homens são ensinados a aprender sobre o que eles necessitam, o que eles querem, e a gente não. Exato. Então é muito um lugar da gente conseguir aprender talvez habilidades que, independente se você está escutando, que a maioria são mulheres, né? 94% daqui das pessoas são mulheres. Sim. Mas ou se você é um homem que está escutando... um homem! A gente tem que talvez desenvolver coisas que não foram ensinados ou culturalmente reforçados, né? Mas que é possível aprender. Ter comunicação assertiva, aprender a ter coragem, aprender a lidar com as próprias emoções, reconhecer suas necessidades, é uma habilidade. E como qualquer habilidade é algo aprendido, né? Exato. A gente não necessariamente precisa nascer já sabendo, até porque, assim, culturalmente, né, a gente tem, no Brasil, assim, existe esse lugar cordial, como se fosse uma cordialidade, né? Muitas vezes, se você vai na casa de alguém e a pessoa te oferece uma comida que você não gosta, você não pode falar, eu não gosto. Sim. Você não pode falar, então, não curto, porque isso já seria feio, né? E tem isso também, né, que você falando disso, pensei no... Oi, como que você tá? Tudo bem. Não, você nem pode chegar. Até com as pessoas próximas, né, existe esse medo de falar de si. Total, assim, de se colocar, de falar as suas angústias, né, tipo assim, ou algo que você não gosta, é visto como se fosse uma super falta de educação, muitas vezes. Eu às vezes fico me pensando, assim, né, porque nessas coisas, assim, que a gente vai levando, né, culturais, familiares e tal, aquela questão, mas você não pode, não vai comer muito na casa dos outros, ou ao mesmo tempo também não vai negar. Não vai dar trabalho. Incomoda. Não vai negar o que se a pessoa te oferece, você tem que comer, e etc. Tem até uma passagem do livro que conta, fizeram um experimento social, né, entre homens e mulheres, e aí colocaram sal em uma limonada. Cara, eu fiquei chocada com esse... Conta aí pro pessoal. E assim, nesse experimento, eles
eles colocam sal ao invés de açúcar na limonada, aí dão para um grupo de homens e para um grupo de mulheres. Os homens, assim, no momento que eles bebem, eles já fazem uma cara, tipo assim, nossa, que horrível, que nojo disso aqui. E falam, né, já expressam. No lugar das mulheres, não, elas bebem tudo, detalhe, bebem tudo. E aí eles perguntam, o que vocês acharam do suco e tal? Elas, bom e tal. Aí depois de forçar muito, que elas falam. E aí me chama muito essa atenção, assim. E aí me veio até um questionamento que eu parei pra pensar, né? Que justo por conta desse nome do livro, Conversas Corajosas, fiquei pensando nas pessoas que eu tenho ou tive mais dificuldade de me comunicar assertivamente. E aí eu fiquei pensando que, em geral, são com figuras masculinas. E eu acho que grande parte de nós, enquanto mulheres, tem mais essa dificuldade muitas vezes com homens. Mas acho que ao contrário não acontece. Do tipo assim... porque eu tenho mais dificuldade de falar, especialmente se for, tipo, figuras de autoridade. Não, dificuldade de falar entre homens. Exato. Sim. Exato. E disso que você falou, eu achei muito interessante, porque me veio um insight agora, nem foi lendo o livro, que é do engolir. O homem não engole as coisas. A mulher aprende a engolir pra caramba. E numa conversa, o que significa a gente estar toda vez engolindo? Aquilo ali é o que a Valesca fala, né? Uma hora vai ter uma implosão. Total. E é isso, né? Literalmente, a metáfora realmente foi muito sagaz. Porque é isso, né? Você falando assim, você falou, poxa, o que aconteceu? Elas foram lá bebendo e elas engoliram tudo até o final. É exatamente isso. E na situação delas, assim, que nem a própria autora faz esse questionamento sobre ela mesma, eu também acho que talvez eu não bebesse tudo. Talvez ainda. Mas eu acho que também, pra mim, eu levaria um tempo pra falar assim, talvez. Não, na casa das outras pessoas eu nunca faria isso. Pois é. Nunca. Agora, se fosse, tipo assim, eu não tô falando com ninguém e tudo mais, aí eu acho que eu falaria, assim, tô no restaurante, aí tá só a gente. Isso aqui tá estranho. Tá meio esquisito isso aqui. Mas pra gente pedir pra trocar o prato. Nossa, Não é? Esse negócio de pedir pra trocar o prato é uma coisa. Sim, é uma super, assim, é grave, sabe? Sabe quem não faz isso? Marcos. Tá aí editando. Gente, o prato vem errado, todo lascado. Eu falo, Marcos, mas você nem pediu. Mas é uma delícia. Mas você nem gosta de comer isso. É basicamente isso, assim. É difícil, né? Sim. E, assim, a gente... Isso tá meio que na casa das famílias, assim, no geral, né? De não deixar que a visita limpe, lave seu prato, de coisas nesse sentido. Você não pode negar. E você tá lá, tipo, meu Deus, mas eu tô pra vomitar aqui, eu vou ter náuseas, coisas aqui que estão na minha frente, mas eu não posso falar. Porque seria visto como falta de educação. Então, assim, existe essa é visto por né? quem, né? A gente vê como falta de educação. Eu acho que se alguém falar assim, nossa, que não tá gostoso, eu ia ficar envergonhada por mim, não ia achar ruim a pessoa falar. Sim. É um contraponto, Muda, né? Quando a gente para pra ver, assim, quando a gente tá no outro lado, como que é. E eu acho que, volta a dizer, tudo depende da forma como a gente fala, né? Uma coisa, ai, Maria, que nojo isso aqui. Você acabou de fazer com tanto carinho pra mim. Ai, Maria, eu gosto com mais açúcar. Olha a diferença. Muda bastante, assim. E é isso, né? Acaba que quando a gente se vê em lugares opostos, né? Que nem nesse lugar da pessoa que faz, acaba sendo 2 pesos, 2 medidas, né? Tipo, a gente olha com muito mais carinho pro outro, às vezes, do que pra gente, né? Esse julgamento da gente, nossa, mas eu não posso ser assim, mas a pessoa vai achar que eu tô odiando e que vai me achar uma pessoa péssima por negar e tal. Chata. E aí vem esse lugar, esse peso todo recai sobre a gente, fala, meu Deus, que autocobrança bizarra que a gente tem, né? Sim. É terrível. E disso que você trouxe, eu acho que uma coisa que ela fala também, assim, não sei se você tem mais outras coisas pra pensar, mas eu acho que fecha muito bem falar sobre compaixão, que a gente já falou pra caramba aqui no podcast, mas que ela traz, que é isso. Ok, eu preciso ter compaixão com outra pra comunicar com a outra pessoa com carinho, pra não vir já com muitas afirmações, não vir com muitas certezas, não vir já estabelecendo regras, mas eu também preciso da autocompaixão, pra que o oposto também não se faça, né? E aí, sobre isso, assim, como que você se comunica? É da mesma forma que as pessoas se comunicam com você? Sim. E como é que você se comunica com você, né? Ai. É isso, assim, ó. Tem muita coisa que dá pra gente conversar mais sobre isso, mas esse livro, ele é bom. Muito bom, muito bom. Gente, sério, quando a Bia... É porque ela tinha mostrado outra, eu já tava assim, toda caidinha pelo outro. Aí ela me mostrou esse aí, eu já tava olhando meio assim, não sei. Mas li e, assim, paguei minha língua, porque realmente vale muito a pena. Vale. O outro é muito bom. A gente vai trazendo aqui. Sim.
vai trazer de umas outras formas. Sim. Eu já tô dando spoilers aqui, né? É. A gente leu, a gente ficou assim... Mas você vai ler esse outro também que eu quero te falar, da Marcos Corpo. Gente, tô lendo muitos livros. Ela tá leitora, ela. Depende do momento, né, Mari? Aqueles meus momentos. Então, espero que vocês gostem. Às vezes compra até de Natal para as pessoas, para seus amigos. com Isso aqui é uma pessoa querida. Isso, né, para as pessoas queridas, acho que as pessoas super gostariam. Um livro bem gostoso de ler Uma e leitura fácil. bem fluida. Tipo, não é aquilo que você fica, ai, faltam quanto tempo pra acabar isso aqui? Sabe que você fica Nossa, contando gente, as páginas? sério, é assim, ó. Você sentou ali pra ler, passa muito rápido. Porque literalmente parece uma conversa dela com a gente, assim. Muito, eu fiquei chocada porque eu li muito rápido. Tá. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Sim, e assim, vale a pena, viu? Fica aí nossa indicação se vocês quiserem indicar pra gente também livros, né, Bia? Ai, sim. Mandem pra gente. Vai ser muito legal. A gente vai começar a trazer aqui em alguns episódios uns livros. Vamos ver como que vai se dar ano que vem, 2024. Mas a gente ainda tem um episódio. É, o último Aguarde. episódio aí. Sejam preparados. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Oh, this my shit.